Olá, meu nome é Márcia, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Reflexões. Hoje eu vou trazer para vocês a resenha de um livro muito interessante e a indicação de mais outros 2 livros do mesmo autor. Um livro muito especial para mim, um livro que tem feito toda a diferença no que diz respeito às minhas curiosidades sobre sonhos. Sim, gente, quem não tem curiosidade para saber o que quer dizer o seu sonho? Então eu trouxe para nós hoje aqui a resenha do livro do profeta Vinícius Iracete. Ele tem um canal bem grande, gente, no YouTube. Ele traz ali revelações de sonhos, de visões. Ele prega também, né? Ele é pastor também, mas ele se intitula profeta. E tem muita interpretação de sonho no canal dele, gente. E eu posso dizer pra vocês que muita coisa que tá ali realmente funcionou pra mim, tá? Funcionou, deu certo. Eu achei isso incrível, muito incrível. Ele tem, acho que 16 livros nessa área do profético, nessa área de sonhos, de interpretação. E eu vim trazer 3 aqui pra vocês. Um que eu li, né, terminei agora e comprei recentemente. É uma resenha, assim, muito rápida, acredito eu, porque é prático. É um livro para você ler e colocar em prática. É um livro para tirar suas dúvidas, para te ajudar a entender mais, né, esse mundo dos sonhos. Eu tô falando aqui desse livro, ó, desse livrinho, que inclusive esses dias eu fiz um vídeo de comprinhas e ele estava entre as minhas compras, que é Sonhos a Mais por Trás das Entrelinhas, que a gente vai encontrar aqui nesse livro. Ele vai falar muita coisa, principalmente sobre as muitas formas de Deus se comunicar com as pessoas. A gente sabe que Deus fala não somente pela palavra dele, né, quando a gente vai à igreja, né, a missa, ao culto, mas ele pode falar também através de um amigo, de conselhos, né, de nossos pais, de pessoas que gostam da gente. Deus, ele pode falar com a gente sobre situações da nossa vida. E sonhos e visões também à noite, ele pode falar com a gente. Então esse livro vai trazer esse ponto. E ele vai falar também que as interpretações pertencem a Deus. Ele cita o versículo bíblico, Hebreus 1:1. A fonte dos sonhos é Deus. Também por conta disso, a fonte de interpretação deve ser o Espírito Santo. Então a gente vê aí muitos canais, né, no YouTube falando sobre interpretações de sonhos, mas a gente tem que parar e prestar atenção para saber a fonte que está sendo tirada dessas interpretações. Tá, é uma inspiração de Deus? É uma inspiração de outras religiões? Só porque tem a psicanálise também, Freud fala muito, né, estudou muito a esse respeito, tem muitos livros, né, falando sobre os sonhos, inclusive eu tô lendo um, que depois eu vou trazer aqui no canal, porque eu comecei a ler esses livros aqui, gente, eu fiquei muito interessada, é muito interessante, porque é uma coisa prática, todo mundo sonha, né, e às vezes a gente tem aqueles sonhos que você acorda cansado, que você acorda apavorado, que você não consegue esquecer, você fala, meu Deus, isso tem que querer dizer alguma coisa, né, enquanto Freud, ele vai trazer a interpretação do ponto de vista científico, do ponto de vista das suas funções neurais, das suas funções mentais e psicológicas. Ele vai falar do trabalho do sonho na nossa vida, sobre questões do cotidiano, daquele dia anterior ao sonho, questões que você precisa resolver. Aqui, o Vinícius Iracete, ele vai falar da função do sonho de maneira diferente, de uma maneira espiritual. E eu acho isso muito interessante, porque nós não somos só carne, né? Nós não somos só corpo, nós não somos só matéria, nós temos também aquilo que é espiritual, aquilo que é intangível, aquilo que é imaterial dentro de nós, como os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e coisas que não são palpáveis, não dá pra ver, não dá pra palpar, é imaterial, espiritual. Então, eu achei muito interessante você poder equiparar essas duas coisas, como Deus é grande, como Deus é poderoso, como Ele é maravilhoso, como Ele é perfeito, quanto Ele inspirou, talvez, embora Freud é ateu, acredito eu, né, não tenho bem certeza, mas acho que ele era ateu, ele vinha questionando a religião, né, falando que os sonhos tinham apenas interpretações místicas, ou seja, aquilo que é espiritual na visão de Freud não era mais válido. A partir dali, ele ia trazer uma questão, uma resolução científica. Por outro lado, gente, e eu posso dizer a minha opinião, eu acho que as coisas se complementam. Deus deu a inteligência para o Freud ir lá e fazer essa pesquisa e descobrir. Tudo parte de uma coisa só, se você para pra pensar. Então, de repente, Deus foi lá,
deu essa inteligência para o Freud, ele foi através das pesquisas dele e trouxe essa vertente física, material, do nosso psíquico, do nosso cérebro, do nosso córtex e tudo mais, essa parte física do trabalho dos sonhos. E também tem a parte espiritual, de repente Deus também utiliza desse mundo dos sonhos, desse momento em que estamos ali dormindo, para falar conosco de uma forma especial, de uma forma que não tem como você não ouvir, que não tem como ele não falar, porque no nosso dia a dia, na nossa correria, muitas vezes a gente não consegue parar para fazer uma oração, a gente não consegue parar para ler a palavra, às vezes a gente não tem essa oportunidade no dia a dia, e Deus pode sim utilizar os sonhos então para falar com a gente. Nossa, fiquei muito empolgada, né? Além disso aqui, ele vai explicar pra gente o porquê que a gente sonha. E aí ele vai trazer isso lá em Jó 33:17. Na visão do Freud, eu tô lendo a Psicologia dos Sonhos, gente. Depois eu vou trazer pra vocês aqui no canal. Ai, que legal, vocês vão gostar. Claro que tudo aqui, gente, ó, é a minha perspectiva, tá? Eu não sou uma estudiosa do assunto, eu tenho 2 formações acadêmicas, mas elas não são nessas áreas de psicologia, não, tá? Mas eu acho isso muito interessante. Então, é numa visão minha, é numa visão da minha própria interpretação, é o que eu posso trazer de legal pra mim, que eu posso, assim, que tá fazendo sentido pra mim. De repente, pode fazer pra você também, ou pode ser um ponto de partida pra você pesquisar, um ponto de partida pra você começar a pensar no assunto e ler outras coisas também. Enfim, então aqui ele vai falar, né? A Bíblia fala que, aqui em Jó, né? Quando ele fala de Jó 33, o motivo do porquê sonhamos. Então Deus, ele fala que nesse versículo que nós sonhamos para que os sonhos nos alertem de coisas erradas que estão na nossa vida e que a gente precisa abandonar, que podem nos livrar da morte, pode nos mostrar coisas ruins que estão acontecendo, porque o nosso espírito não dorme, então ele vê coisas que nós não vemos, então à noite ele vem comunicar à nossa alma aquilo que está acontecendo no mundo espiritual ao redor, os perigos que nós estamos correndo, sabe? E vem nos comunicar a alma. Então, existe aí essa coisa dos símbolos, que também Freud fala desses símbolos. Ele comunica desse jeito, por enigmas. E aí você precisa decifrar esses enigmas. Ele vai explicar isso aqui nesse livro também. Mas então aqui na visão do espiritual, trazido pelo Iracete, os sonhos, eles têm essa função de Deus, né? Deus nos comunicando sobre coisas que estão acontecendo, para nos livrar da morte, nos livrar de laços. Mostrar que estamos errados nisso ou naquilo, que estamos indo por um caminho certo ou um caminho errado, enfim, tem essa função. Já para Freud, o sonho tem a função, esse trabalho de trazer a nós coisas que nos aperrearam no dia, né? Por exemplo, ele traz lá alguns sonhos dele, a interpretação de alguns sonhos dele, de coisas que aconteceram no dia e que ficou alguma coisa ruim que ele não percebeu dentro dele, que ele precisa lidar com aquilo, que ele precisa pensar sobre aquilo. Tem alguma coisa mais perturbando o seu psicológico, perturbando sua vida. Também é uma forma de seu inconsciente trazer ao seu consciente as coisas que estão acontecendo, coisas que te abalaram, coisas que te afetaram, coisas assim nesse sentido, sabe? Esse é o trabalho do sonho por cima, tá, gente? Assim, a grosso modo. Então, veja como são coisas parecidas. Aí aqui também ele vai falar dos tipos de sonho. Aí o Iracete fala aqui que tem os sonhos normais da nossa mente, que não querem dizer nada, são sonhos atropelados, sonhos que a gente não entende, que não tem uma história, que não contam uma história. São sonhos da nossa mente, né? Da nossa mente. Tem sonhos que são sonhos proféticos, que é quando Deus fala com você, que quando Deus faz uma promessa pra você, nesse sentido, sabe? Que é Deus mesmo falando com você, o Espírito Santo falando com você, trazendo um livramento pra você, um sonho profético. E também tem os sonhos de revelação, que é esses que eu havia comentado antes, que é quando você, que o seu espírito tá vendo o adversário tá tramando um acidente de carro pra você. Aí você não sabe, tá tudo na escuridão, no mundo espiritual, né, e tal, você não tá vendo. Mas o seu espírito viu, e aí ele comunica a sua alma através de um sonho. E aí, quando você interpreta, vai o quê? Mostrar que você está sofrendo um perigo de morte, um perigo de acidente, pra você ficar alerta, sabe? Nossa, gente, que coisa interessante. Então ele vai falar desses tipos de sonho, como a gente saber qual o tipo de sonho, decifrar, e também a solução, porque se o seu espírito tá falando, vamos supor, nesse caso, você vai sofrer um acidente, o que você tem que fazer?
Você tem que orar, tem que clamar ao Senhor, tem que repreender o mal, para você ser livrado, né, dessa situação. Muito interessante. Aí ele fala também que os sonhos estão decodificados com esses símbolos. Aí como ele fala aqui, que antigamente, lá nos tempos bíblicos, não existia carro, não existia avião, não existia trem. Então as pessoas não sonhavam com essas coisas, porque não existia. Então Deus, ele vai usar símbolos. Então elas sonhavam com boi, elas sonhavam com camelo, com cavalo, com jumento. No código aqui, no simbolismo, significa o quê? Vida profissional, um ministério, dons e talentos, coisas assim, nesse nível, mais ou menos. Projetos, coisas assim. Então, gente, olha que interessante. Então ele vai explicar muito sobre os códigos dos sonhos, o que quer dizer sonhar com cobra. Cobra verde, cobra amarela, cobra preta, cobra na água, cobra na parede, cobra no quarto, cobra no quintal. Então ele vai falar muito sobre o que é sonhar com cobra. Inclusive nesse livro aqui, gente, tem a interpretação de sonhos de algumas pessoas. Quer ver? Eu vou pegar aqui pra vocês. Nessa parte aqui, ele traz algumas interpretações, tá vendo? Aí tem o sonho aqui em cima e embaixo tem a interpretação. Sonho de pessoas, né, que ele pegou. Aí tem aqui os símbolos do sonho. Aí ele vai falar mais ou menos dos símbolos, aí você vai entender na interpretação. Aí ele vai falar de vários símbolos aqui no final também, ó. Ó, sonhar que o cônjuge está traindo, sonhar com leões, sonhar com quem já morreu, sonhar com balança, sonhar com perseguição ou morte, aves, o que significa sonhar com aves. Então ele vai trazer algumas interpretações e o significado de alguns desses sonhos. Aí também ele vai falar que os sonhos têm prazo de validade, porque eles estão trazendo uma mensagem de Deus para nós. Então, vamos supor, se é no caso o acidente de carro, como eu mencionei, então você tem um prazo de validade, certo? Ah, vai acontecer, você não sabe quando vai acontecer, mas então você já tem que começar a orar sobre aquilo para que não venha acontecer. Então, é o mais rápido possível. Mas também tem sonhos que ele fala que são sonhos pro futuro, sonhos que vão acontecer lá na frente. Então, ele vai explicar mais ou menos um pouquinho também, vai dar alguns exemplos dentro da Bíblia de Faraó, por exemplo, lá no livro de, acho que é Gênesis, que é José quem interpreta o sonho dele, né? Então quer dizer que Deus mostrou para ele as 7 vacas gordas que eram comidas pelas 7 vacas magras. Então era 7 anos. Então Deus estava mostrando pro faraó uma coisa que ia acontecer lá no futuro. E mais trouxe também, além da interpretação, a estratégia para que eles não sofressem, para que tudo desse certo, de uma coisa que Deus já estava vendo que ia acontecer. Gente, isso é maravilhoso, isso é muito profundo. Nossa, foi muito interessante. Então ele vai trazer, né, muitas coisas aqui dentro desse contexto que é somente o Espírito Santo, através do Espírito Santo, que a gente consegue ter uma plena interpretação do sonho. E além da interpretação, os cuidados que a gente tem que ter, aquilo que Deus está querendo nos dizer para que nós tomemos as nossas atitudes. Tem que ter uma tomada de atitude, porque é uma mensagem, né, que está sendo entregue a você, ó, vai acontecer tal coisa, se tal coisa, então você tem que tomar uma atitude ali, certo? Aí vai falar também dos pesadelos, o que quer dizer pesadelos, ele vai falar dos espíritos súcubos e íncubos, que vem à noite, né, para atormentar as pessoas. Nossa, tem muitas coisas, né, além da interpretação dos sonhos, e vai falar então desses símbolos. Gente, é um livro muito interessante. Inclusive aqui tem, por exemplo, ó, você já sonhou com dente? Por exemplo, aqui, ó, você já sonhou com peixes? Aí vem o QR Code que você escaneia no seu celular, e aí você já entra direto no vídeo que ele tem na internet explicando o que é sonhar com peixes. Mas assim, deixando claro, gente, que é tudo, como ele mesmo diz, é assim, é uma ajuda apenas, não é toda a interpretação, porque cada sonho tem a sua própria interpretação, é um norte que ele dá pra gente, porque existem muitos elementos no sonho, existem muitas camadas, até o próprio Freud fala das camadas dentro do sonho. É muito interessante, gente, é muito parecido, gente, é muito parecido o que o Freud fala e o que essa visão espiritual, muito parecido no sentido de que o Freud, ele vai falar de camadas no sonho. Vou trazer um vídeo pra vocês, tá? Eu vou trazer um vídeo falando daquilo que eu entendi, tá, gente? Da interpretação dos sonhos. Não o livro A Interpretação, mas a psicologia dos sonhos, do Freud. É parecido no sentido de que você tem que ter elementos para interpretar. Tem os elementos que você precisa interpretar. E ele vai separando todos os elementos do sonho para dar a interpretação.
E aqui o Ira 7 faz a mesma coisa, tem todos os elementos dentro do sonho. Por isso que também ele vai falar que somente o Espírito Santo pode te dar a completa e total interpretação daquele sonho, o profundo e oculto do que tá querendo dizer aquele símbolo, toda aquela simbologia. Muito interessante, então eu recomendo super esse livro aqui, tá? Porque ele vai, como ele falou aqui, ó, receba chaves poderosas para interpretar sessões. Pelo menos, se a gente não consegue interpretar tudo, né? Ai, o que é o profundo e oculto que Deus está querendo dizer aqui com todas as palavras, a gente vai ter uma noção, mais ou menos, né, do que tá falando, do que pode ser, enfim. E aí eu quero mostrar para vocês mais 2 livros. Esses 2 livrinhos aqui, gente, ai, tá na minha mesinha de cabeceira, tá? Sonhei, pá, já virei pro lado, peguei o livro. Esse daqui é um pouquinho mais antigo, é Top 50 Sonhos. Aí aqui é aquela coisa que eu tava explicando pra vocês. Ele vai colocar o símbolo, tá? Ó, aranhas ou teias de aranhas, por exemplo. Aí aqui ele dá um versículo bíblico, né? Aí aqui vai ter a interpretação, o que é sonhar com aranha, por exemplo. É um dos piores que se pode ter. Ficando atrás somente dos sonhos com cobras. É alerta máximo por meio dos sonhos. É um alerta de Deus. Aí aqui ele traz a aplicação. Ó, é preciso descobrir, em primeiro lugar, que área o inimigo conseguiu imobilizar-se. O casamento, as finanças, etc. Aí depois vai ter aqui uma oração que você vai poder fazer, gente. Isso é tudo pra gente que não sabe orar direito. Independente da religião, aqui ele não fala de religião, porque Deus dá sonho a todos nós. Faraó, qual que era a religião do faraó? Não, certamente não era o Deus de Israel, mas ele acreditava em Deus, ele acreditava que havia um Deus sobre todas as coisas, um Deus que criou todas as coisas, que tudo está submetido a ele, todos os outros deuses que eles serviam da cultura egípcia estavam submetidos a esse grande Deus todo-poderoso. Então, quando ele sonhou, ele sabia que esse Deus estava tentando falar com ele. Então, enfim, zero coisa sobre religião. É o nosso Pai Criador, Deus dos céus e da terra, nos dando uma mensagem. A gente aqui vai falar também de pesadelos. Na verdade, é um pesadelo, né, gente? Sonhar com aranha. Enfim, aí tem aqui o índice. Ai, gente, o meu é autografado, tá? Desculpa aí. Autografadinho. Ó, aí tem cobras, crocodilo, roupas, vários. São 50 interpretações aqui. E o mais recente que ele lançou esses dias é esse Top 100, tá? Que eu já comprei também. E aqui é no mesmo estilo. Tem aqui o sonho, tem o versículo bíblico aqui, tem a interpretação logo abaixo, a aplicação e a oração para você fazer. Tá aqui, gente. E a diagramação é maravilhosa, olha, ele é desenhadinho, tá vendo? Vocês conseguem ver? Que bonitinho. Eu amo, gente, livro com ilustração. Aí aqui fala sobre sonhar com profeta, pastor, padre, sabe? Sonhar com sexo, sonhar com várias coisas, é muito interessante, gente. E é esse aqui, ó, o autor, Vinícius Iracete. Vocês vão gostar demais dele, ele tem canal no YouTube. Tudo tipo... Eu espero que realmente vocês tenham gostado. Foi um prazer pra mim fazer essa resenha. Foi um prazer pra mim estar indicando esses livros pra vocês, porque tá sendo muito interessante, gente, muito interessante. E tô lendo agora esse do Freud, sobre a psicologia dos sonhos. Ele é meio dificinho, né? Mas tô lendo e depois, se vocês quiserem, vocês deixam aí no comentário que eu trago pra vocês meio que uma comparação. Será que tem comparação? É isso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um joinha, compartilha com seus amigos, com pessoas que têm interesse, né, que gostam de literatura, que gostam de livro, que gostam dessas coisas de sonho, essas coisas místicas, essas coisas do mundo espiritual. Compartilha, se inscreva no canal, tô sempre trazendo aqui resenhas de livros interessantes, livros legais pra gente conversar, comentar, refletir sobre, tá bom? E é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.